Oba, Venha conosco, o senhor está bom? Bem-vindo. bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem? Uma primavera está iniciando bem para a democracia brasileira, Está sendo boa, a né? Está primavera sendo política bom. veio junto, né? Isso, estamos vendo a aurora de uma primavera política, que eu acho que está com contornos irreversíveis, se é que dá para dizer isso, né? Está um pouco Também acho. temerário, mas de qualquer maneira chega na hora certa essa lufada de boas notícias, né? Que É, consolida um ciclo talvez muito potente para o governo e para a sociedade perfeitamente. brasileira, né, Gustavo? Sociedade brasileira e para todo o espectro, né, político, é bom para Isso, todo mundo. Não, ô, isso. Miola, eu estou impactado com essa unanimidade em torno da votação da isenção do IR. Quero te ouvir sobre isso. Quem é o responsável por esse processo? Eu eu entendo, primeiro assim, que foi super surpreendente, né, Gustavo? Se sabia que poderia haver uma unanimidade ou um voto majoritário em torno da isenção do imposto de renda até 5.000 e da redução entre 5.000 e 7.350. Mas se desenhava um cenário, né, de incertezas em relação à forma de compensação, que poderia levar a dissensos, inclusive, a dificuldades para a solução concebida pelo governo. Então foi algo inédito, eu acredito, na vida do Congresso brasileiro. Aliás, o Congresso está tendo alguns ineditismos, né? Porque outro dia o Senado também derrubou por unanimidade, enterrou por unanimidade a proposta de emenda constitucional da bandidagem, né? E agora essa decisão da Câmara dos Deputados, que ela pode se reproduzir novamente também no Senado, de uma vitória tão estrondosa. Eu vejo, por um lado, os méritos do governo, né? E em particular de uma figura que é um dos quadros políticos do governo mais consistentes, que é o ministro Fernando Haddad, que teve uma inteligência estratégica no desenho da iniciativa, né, na engenharia tributária que ele montou, né, em toda a concepção do projeto, que só por um desatino absoluto, este projeto, com o desenho que ele fez, com a ideia de que ele não cria nenhuma tributação nova, ele tem uma chamada neutralidade fiscal, porque ele autocompensa o que é a renúncia tributária com uma nova receita tributária, sem alterar, né, o sistema fiscal e tributário nacional. Muito inteligente a proposta do Haddad. E eu tenho a impressão de que essa proposta, no mundo da racionalidade, da objetividade, da clareza, né, é uma proposta irresistível. E no início, é importante a gente lembrar que sempre o Haddad, sem histrionismo nenhum, né, de maneira muito serena, muito didática e até mesmo professoral, ele destrinchou o projeto e tornou a sua tramitação, eu acredito, né, muito viável. Segundo lugar, que aqui é preciso reconhecer, que tem um personagem que deu ontem uma demonstração de sua força e seu poder na Câmara dos Deputados, que é uma figura que atua como um gangster, chefe, né, mafioso, que é o Arthur Lira. Ele teve um papel, importante a gente reconhecer isso, ele teve um papel, né, decisivo em todo o processo, eu entendo, não só no dia de ontem, mas em todo o processo, da forma como ele ficou cozinhando o projeto, ficou criando dificuldades, impasses. A gente não sabe o que o Lira chantageou, pressionou e achacou o governo desde que ele foi designado relator até a noite de ontem, quando o projeto foi votado. Mas o fato é que ele foi também o responsável por chegar a esse resultado da Câmara, e ele mostrou a sua autoridade, né, a sua força e seu poder dentro da Câmara dos Deputados. Eu preferiria não desconhecer isto, não Eu que isso também. seja uma grande virtude, né, mas isso é um dado da realidade. E o grande beneficiário político dessa decisão de ontem é o governo, indubitavelmente, né, Gustavo? Imagina entrar em 2026, e eu já termino aqui, a Receita Federal calcula que quem ganha cerca de R$ 5.000 por mês, ele vai ter uma economia, um ganho no ano de R$ 4.300, tá certo? É quase um 14º salário,
14º salário. Sim. E a percepção de que esta renda está aumentando, ela será concreta a partir de janeiro do ano que vem, 2026, quando entra em vigor. Por quê? Porque esses 4.300 por ano que põe no seu bolso, e que a renda é capacidade de consumo, é poder aquisitivo, cerca de R$ 400 por mês para quem ganha R$ 5.000, é quase 10% de aumento. Então, veja, a percepção que as pessoas dessa faixa de renda farão, e nós estamos falando aqui de aproximadamente 70% da população brasileira, a percepção que farão com o alívio do imposto de renda a partir de janeiro, ela será real e concreta. É dinheiro a mais, é capacidade de compra, é aumento do poder aquisitivo, e evidentemente que o governo tem que bater muito tambor, divulgar e proclamar essa enorme vitória para mais de 16 milhões de contribuintes, né, brasileiros que saem beneficiados por essa iniciativa do governo Lula. Aliás, ontem tem uma notícia importante de que o governo está investindo mais em publicidade no Facebook, no Instagram, no TikTok, na internet de maneira geral. E eu fiquei muito feliz com essa informação, viu, Miola? Porque eu queria saber, até a gente pode fazer aqui um parêntese, porque eu quero continuar comentando essa questão, a atuação do Arthur Lira contigo, mas o governo tem que gastar na internet, fazer a comunicação com a população brasileira. Os tempos são outros, né? Pelo menos na minha visão, não pode brincar com isso, né? Ficar achando que a militância vai defender o governo na internet e está resolvido é um risco gigantesco, né? Exatamente. Tem uma mudança qualitativa na comunicação do governo. A Sim. gente percebe isso. Mas também para sermos justos, né, Gustavo? Os problemas que o governo enfrentava na comunicação até o final do ano passado, na gestão do Pimenta, tinham problemas da política de comunicação insuficiente e insatisfatória, conduzida pelo Pimenta, mas também tinham problemas da natureza política. O governo estava acuado. O governo, por mais que fizesse tudo o que vinha fazendo, ele não conseguia ter uma melhora nos seus índices de popularidade e aprovação. Há uma mudança da conjuntura, há uma mudança, uma virada, praticamente, uma cambalhota, que o governo sai do canto do ringue e retoma a capacidade de iniciativa política, e nós estamos vivendo hoje, nos últimos 2 meses e meio, nas 8, 10 semanas, né, uma situação virtuosa, politicamente falando, para o governo, de uma trajetória, um itinerário novo, que é um itinerário de consolidação desse ciclo novo. E aí o aproveitamento técnico de uma política de comunicação pública pelo atual ministro Sidônio Palmeira está sendo notável. Isso a gente está notando. Isso abarca vários planos da comunicação, inclusive, né, nas mídias digitais. É impensável hoje, não é, qualquer instituição, seja ela pública, seja privada, sejam governos ou não ter uma estratégia, né, de mídia voltada também para esse âmbito. E observa, tudo o que se está conseguindo, seja em relação à animação dos setores democráticos populares em torno de uma agenda das pautas democráticas, populares e nacionais, ela se dá combinando tanto uma atuação nos meios convencionais de comunicação, seja a mídia hegemônica e a mídia contra-hegemônica, como também nas redes. Combina, portanto, esses dois padrões. Né? E o governo, idem, tudo que o governo está fazendo para conter e deter os abusos, os desatinos, as verdadeiras aberrações que o Congresso produz, né? Tanto o governo quanto a sociedade conseguem isso pela mobilização nos meios de comunicação convencional, na mídia hegemônica e contra-hegemônica, mas também nas mídias digitais e redes sociais. Sem isso é impossível a gente pensar a política no mundo contemporâneo que não inclua essa dimensão, uma dimensão essencial onde se produz muito imaginário. Aliás, a extrema-direita, ela vinha atuando praticamente sozinha no subterrâneo das redes sociais. Né? E ela se incubou e se formou, e quando a gente viu, vem a superfície pública, isto que a gente está vendo agora, que é bom, as formas contemporâneas dos fascismos, que ela se gestou exatamente num âmbito em que havia um descuido de parte das sociedades democráticas e do progressismo e da esquerda, que é o âmbito dessas mídias digitais e redes sociais. Aí, Jefferson Miola aqui no Giro das Onze. Deixa eu ir para o bate-papo aqui para a gente atualizar um pouquinho as nossas angústias.
Oséias Escolar, o dia do músico, o dia do Conde, 1/10. Conde, o predestinado. Obrigado, querido. Eu não sabia que era o mesmo dia do meu aniversário, o dia do músico. Você faz aniversário ontem, Conde? Eu fiz aniversário ontem, meu querido Miola. Você vê que beleza? Não, É mas quente, né? receba Aprovação do Nossa, IR. é um ser primaveril. Não, não, não. Que coisa linda. Receba um Ser afetuoso, primaveril. carinhoso abraço. Não, um caloroso e afetuoso abraço, queridos. E Miola que é meu sejam irmão. Miola, isso, nós somos amigos, né? Mas tem muita. isso. Eu Não, que adoro o prazer. Jefferson. Obrigado, querido. Eu tô assim, coberto de carinho, comunidade ontem, muitas mensagens e Ah, que tudo mais. legal, merecidíssimo. Volto Não a vi, mas agradecer. tudo que é para celebrar tua vida, tua existência e teu talento, para mim eu celebro junto. Não vi, mas eu tô junto. Tá junto. Muito obrigado, querido. Olha, Cremi Vitor está dizendo, tem que reconhecer o Lira, é demais. O Lira Isso Bom, aí. é aquela coisa. Lira, nunca critiquei, né, Viola? Esse dia de ontem. Nunca critiquei o Arthur É. Lira. Não, o que eu queria desenrolar aqui com você é o seguinte: gangsterismo, achaques e tudo mais. Mas quando é para defender um direito, o detalhe é o seguinte: deixa eu contextualizar aqui rapidamente. Tanto Lira, quanto Hugo Mota, quanto Ciro Nogueira, quanto Rueda, eles estão morrendo de medo do Nordeste das eleições de 26. Né? Tirando o Claro. Rueda, que não é nada, é só presidente da União, os caras, se eles não estiverem do lado do Lula, eles não são eleitos, meu. Esse é o problema. Você vê o tamanho do presidente do Luiz Inácio. É, é isso mesmo. O Ciro Nogueira esse está em desespero, por isso que ele cava uma condição de vice do Tarcísio de Freitas, né? Porque ele não tem voto para se reeleger no Piauí. Aliás, o mandato dele conquistado, que vai terminar ano que vem, foi conquistado em aliança com o PT em 2018. Por isso que ele se elegeu numa fórmula em que o PT fez aliança com ele para elegê-lo. Então, isso acabou, né? E, portanto, ele vai ter dificuldades. E, de fato, o governo está recuperando e muito a sua condição, sua aprovação no Nordeste. O governo, esse que nós estamos falando desse novo ciclo, que eu considero esse novo ciclo do governo, Gustavo, e que as pesquisas têm indicado isto, né, ainda que seja uma mudança moderada em termos dos índices, mas há uma recuperação dos espaços tradicionais de hegemonia petista e lulista, quer nas mulheres, no Nordeste, nos beneficiários do Bolsa Família e nas pessoas que ganham até 2 salários mínimos. O governo vinha perdendo espaço e passou a recuperar isto. E tem uma enorme influência na situação desses políticos nordestinos que concorrem no ano que vem. Evidente assim que quando a gente fala que o Lira, tudo que o Lira fez, com essa sua capacidade, que é inclusive superadora do seu inventor, que é o Eduardo Cunha, o Lira saiu pior, digamos assim, no sentido do seu maquiavelismo, seu pior do que o Eduardo Cunha, mas ele é um sujeito muito mais preparado que o Eduardo Cunha, ele fez o que ele fez. Mas também seria suicídio político dele se ele não criasse uma condição para aprovação da proposta. Ele ficaria inviabilizado. Imagina só se ele fizesse uma proposta que fosse, bom, tá bem, topa a isenção do imposto de renda até 5 mil e a redução até 7.300, mas não topa taxar os super ricos. Ele ficaria politicamente inviabilizado. Era Sim. muito difícil a situação do Lira. Ele não tinha muita saída. Tem essa inteligência dele, essa demonstração de poder e de força política na Câmara. Ele domina, ele controla a Câmara. Para mim, isso é absolutamente claro. Aliás, muitas das pautas chamadas tóxicas pelo próprio Hugo Mota, que a Câmara desenvolveu nessas últimas semanas, todas elas, desde a anistia, inclusive, todas foram concebidas passaram pelo Arthur Lira, todas elas. Então ele é um cara central, né, no esquema de poder da Câmara, mas ele também se inviabilizaria politicamente se não tivesse a atuação que ele teve. Ficaria muito difícil. E ele está concorrendo diretamente com o Renan Calheiros, né, e eventualmente um outro candidato do campo do Renan Calheiros para a eleição do Senado do ano que vem. Eu acho que houve uma freada de arrumação no assanhamento até depois da queda da PEC da blindagem. A gente tem de
também entender que a movimentação nas ruas deu uma arrumada, né, na cena, nesse espectro, né, na correlação de forças, né, para usar o termo da moda e tudo mais. O Lira falou assim, bom, as pressões estavam muito grandes ali para aprovação desse projeto. Como é que fica na sua visão? O que você quer comentar, por favor? Não, assim, só para a gente, assim, tu falasse aqui que deu uma mudança a correlação de forças não mudou, Gustavo. Não. Não, numericamente nós temos a mesma realidade. Mesma realidade. O que mudou é a capacidade de iniciativa política do governo e a mudança política do governo. O governo fez aquilo que o Haddad falou há cerca de 90 dias atrás, 80 dias atrás, que é temos de vestir a roupa o figurino do embate. Quando o governo sai para cima e consegue animar uma reação também na sociedade, nas ruas, na mídia e nas redes sociais, o governo saiu daquela encalacrada e virou a conjuntura. O lado de lá errou muito. Nós temos que agradecer o São Trump, nós temos que torcer para que o Bolsonaro, pai, filho e todo o clã de gangsters continuem errando do jeito que eles estão errando, não é Sim. isso? Que o Tarcísio de Freitas continue demonstrando quem de fato ele é, sem disfarce de um tecnocrata civilizado. Tudo isso aconteceu, é verdade. Agora, o governo, ele optou por ir para cima, tomar a ofensiva política. Mesmo numa condição numericamente muito desfavorável, o governo está conseguindo vitórias importantíssimas no Congresso. Seja como foi a de ontem, a vitória de ontem, afirmando uma das conquistas históricas e que vão ter um efeito eleitoral político muito virtuoso na eleição do ano que vem, seja na contenção dos avanços da barbárie que a Câmara estava propondo. Entende? Desde lá, o PL do estuprador, agora o PL da bandidagem, tudo, o PL da anistia está praticamente comprometido. Então, assim, a correlação de forças ela é a mesma. O que mudou é a postura do governo, a ofensividade política do governo, associado com uma reação também democrática popular, que está causando essa pressão sobre o Congresso, que faz o Congresso se conter. Talvez eu tenha pensado numa correlação de forças no discurso, né, no debate público em Isso sim. geral, dada a Sim. pressão popular. Aí eu acho que Sim. teve alguma mudança, né? Sim, Agora, sim. como é que você, depois de uma vitória dessa, por unanimidade, que as pessoas, inclusive, têm dificuldade de entender, mas como que o governo teve uma vitória dessa com 493 votos? Como é que se explica isso? Como é que os deputados do PL não votaram contra e tudo mais? Quer dizer, é o medo de 26 que está chegando, Sim. é a performance do Luiz Inácio, que está, né, se expandindo nesse momento também, é também essa perspectiva de reunião entre Lula e Trump, que mudou um pouco o cenário também e tirou o assanhamento dessa extrema-direita que apostava tudo nos Estados Unidos para esmagar o Brasil e mudar a questão no judiciário e tudo mais. Eu queria uma leitura sua dessa transformação que a gente está testemunhando nesse momento, né? Essa mudança, né? O governo, você já falou, o governo está partindo mais para o embate e tudo mais, mas para mim também é como se o governo tivesse jogado parado, né? E a direita cometendo erros, se confundiu toda, ela esqueceu de fazer oposição ao governo. Isso, não é? isso, exatamente. E assim, e essa expressão mesmo, jogando parado no erro do adversário. Isso. Porque vamos lá, Gustavo, o que o governo vinha fazendo era não era nada desprezível, mas era incapaz de reverter um cenário adverso. Era incapaz. O Lula, inclusive, vamos ser justos com o Lula desde dezembro mudou o seu perfil, ele passou a fazer uma locução direta, dar entrevistas, participar de eventos, se relacionar diretamente com os meios de comunicação, etc. E mesmo assim os ponteiros não mudavam. Tinha um quadro consolidado, estava tão consolidado o quadro que essa turma se assanhou ao ponto de decretar a morte política do Lula, lá por maio ou junho, decretaram a morte política do Lula, a inviabilidade eleitoral do Lula em 2026, e se assanharam lançando Tarcísio de Freitas. Tu te recorda disso? O assanhamento Tarcísio de Freitas, agora vamos que vamos. Houve aquela mudança. Bom, o que aconteceu dali para diante foram fatos inusitados.
que eles não foram, na verdade, produzidos pelo próprio governo, mas foram fatos inusitados produzidos pela direita e pela oposição extremista do nosso país, que geraram essa situação. Começou lá atrás com a derrota do governo, derrota inicial do governo no decreto do IOF, que se transformou numa grande vitória política depois, e dali para diante, não é, o governo foi colecionando uma série de vitórias pelos erros políticos deles. E aí tem uma virtude nisso, né, Gustavo? O fato de ter sido acontecimentos inusitados, o que o Maquiavel chamaria de a fortuna, né? O fato isso por si só não definiria essa virtuosidade que nós estamos vendo hoje. E aí eu acho que entra muito da capacidade política e da inteligência política do Lula, de compreender esses sinais, de estar muito atento e de organizar politicamente a reação que o governo fez. Veja só, assim, enquanto tinham setores vassalos da sociedade brasileira, Faria Lima, os rentistas, o agro, não é? O Tarcísio de Freitas, esses representantes desses setores vassalos, subservientes aos Estados Unidos, que diziam Lula, inclusive ex-diplomatas da época do Fernando Henrique Cardoso, criticando duramente o Lula, que ele não falava com o Trump. O revés que deu na relação dos Estados Unidos com o Brasil e que derrubou completamente a última ilusão dos Bolsonaro, que era a exclusividade da relação com os Estados Unidos, o monopólio do diálogo com o governo dos Estados Unidos, quando derrubou aquilo, mostrou o acerto da condição política do Lula nesse episódio. E a mesma coisa em relação aos outros episódios. Esta atuação, então, tem, por um lado, tem isto que é esses fatos inusitados que aconteceram, mas tem também a virtude do Maquiavel, que é o Lula, que ele soube, o governo, ele orquestrou muito bem o seu governo, né, e colocou seus atores a atuar, seja de maneira mais discreta, nas interlocuções reservadas que faziam com o governo dos Estados Unidos, ou seja, na locução pública, onde ele mantinha um padrão, né, de afirmação da soberania brasileira, da nossa democracia e de enfrentamento retórico ao Donald Trump. Isso está valendo para todas as agendas que foram nesse período e que chegam a esse cenário, que eu entendo que é um cenário novo, desse ciclo novo, e olhando, Gustavo, assim, só se der uma grande hecatombe, né, política, econômica e tal, para o governo sofrer reveses importantes até a eleição do ano que vem. Eu acho que a gente... Miola, desculpa, pode completar, querido. Desculpa, vai lá. Não, só para pegar o exato ponto, né? A gente sofreu muito já com tanta intoxicação dessa extrema-direita, foi lenta, num certo sentido, essa recuperação do nosso campo. E agora eu acho que ela veio para consolidar, Miola. Eu acho que é um pouco isso, esse caminho que você está trazendo aqui para a gente. Quer dizer, não tem mais volta, né? Essa pauta da extrema-direita de querer tumultuar processo judicial e tudo mais, com tarifaço, com embargo e tudo mais, eu acho que ninguém gostou, o próprio Centrão está saturado disso, haja vista essa votação de ontem. Eu acho que é um pouco isso, né? Exatamente. E, Gustavo, tem um aspecto que a gente não pode desprezar. Qual é a única pauta, mas assim, é a única pauta da extrema-direita para o Brasil? É a anistia por um clã. É a única. Gustavo, eles estão desde 25 de fevereiro de 2024. Eles só falam nisso. Eles não têm outra pauta para o Brasil. Eles só têm esta pauta da anistia. Eles querem impunidade para criminosos, Gustavo. É a única coisa que eles defendem. Isso está saturando e está levando a um nível de exaustão desse debate que leva eles ao isolamento político. Tem o próprio PL do partido do Bolsonaro está rachado e cada vez dividido em relação às escolhas que faz o Jair e as práticas do Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos contra o Brasil. Então, veja que tem um grau de deterioração do peso político que eles têm, que está levando a essa condição. E inviabiliza, porque nós não podemos pensar que não tem nenhuma ilusão, Gustavo, de que o bolsonarismo acabou, que é papo encerrado e tal. Não. Eles continuam sendo fortes. Qualquer candidato da direita ou qualquer candidatura de um bloco anti-Lula que queira ter o mínimo de competitividade tem que carregar junto o bolsonarismo. E eles sabem disso. A direita sabe que sem o bolsonarismo e sem o Bolsonaro, eles não têm nenhuma chance
vai ser difícil já tendo o Bolsonaro, mas sem o bolsonarismo, enganchado no bolsonarismo, eles não têm nenhuma chance, nenhuma viabilidade, nenhuma competitividade eleitoral. Mas o problema é outro, é que com o bolsonarismo, eles incorporam a poção tóxica, que afasta partes relevantes do eleitorado. A vida deles está difícil para o ano É que um vem. Por dilema, isso né? que é um dilema, é. Sem o bolsonarismo, o Lula nada de braçada. Acho que esse é um pouco o Isso, recado também. exato, exatamente. Ele, com a experiência. Eu tenho até um mote, vendo a atuação de ontem, inclusive no bastidor do presidente, Luiz Inácio, né, diante aí dos próceres do Centrão, o Lula voltou. É como se fosse o Lula negociador, né? O cara que Isso. acho que esse assanhamento do Trump para cima do Lula deve ter dado injetou um, um comichão no Lula também, porque o Lula ele estava muito até pelas condições, né? Aquela coisa, disse um senhor de 80 anos, aquela coisa, vai fazer 80 anos agora. Mas eu acho que agora ele está tomado por aquele Lula que ia a campo, né? E ia falar com o deputado, Isso. né, Miola? Não é um pouco isso? É um pouco. Se tu observar, né, o Lula é um ser apaixonado, né? Ele faz declarações de amor para Janja em solenidades públicas e tal. E é um personagem que está de bem com a vida. Está dando certo. Está dando certo. Ele perseverou num caminho, nunca baixou a cabeça, sempre soube das dificuldades, com muita humildade ele fez essa travessia e agora ele está desfrutando de uma condição que é uma condição virtuosa. Entende? Bom, e deixa o cara ser feliz, deixa o cara, não é, transparecer, inclusive, a sua alegria, não é, a sua espontaneidade. E o Lula, quanto mais espontâneo ele é, não é, mais eficaz ele é numa comunicação, na empatia que ele cria, não é, com as pessoas, com o povo É aquela brasileiro. coisa, o Miola, do jogador de futebol da confiança, né? Você vê o Yuri Isso. Alberto, cobrou aquela cavadinha que foi aquela coisa constrangedora. Quer dizer, confiança baixa. Se o cara tá confiante, ele vai lá e faz o gol. Eu acho que é o que está acontecendo com Isso. ele nesse momento. Agora, nós somos aqui todos vacinados, e eu vou evocar aquela expressão popular: cachorro mordido por cobra tem medo de linguiça. Eu Isso. falo que tem medo de Isso. linguista, né? Mas tem medo de linguiça também. Cachorro mordido por cobra. Para que a gente não caia na armadilha do deslumbramento, eu queria chamar com você a seguinte dimensão. Quer dizer, é a hora da esquerda e do campo democrático ter muita responsabilidade e recalibrar o seu apetite e trazer projetos e mais projetos e povoar o parlamento de um debate qualificado. O que você pensa sobre isso, querido? Perfeito. Não, perfeito. Se tivesse que propor uma resolução para todos os partidos democratas, eu diria, olha, palavras do Gustavo Conde, são essas. Eu acho assim, viu, Gustavo? Nós estamos aqui diante de uma mudança de ciclo político, mas essa mudança de ciclo político ela está associada a um padrão político novo. Então, o grande desafio, ao invés de se jogar nas cordas, que é isso mesmo, né? Gato escaldado tem medo de água fria, né? Assim como o cachorro picado por cobra tem medo de linguiça, né? Mas porque assim não tem Deixa eu facilidade. atualizar esse. É, Cachorro escaldado picado por cobra tem medo de linguiça e de água quente, né? Como é que é? isso, exatamente. Mas Vai então lá, vai lá. assim, Gustavo, não, mas assim, então assim, não tem facilidades. A nossa democracia continua sob ameaça. Nós estamos assistindo exatamente o que está sendo feito no país, tanto internamente quanto em associação com os Estados Unidos e agentes estrangeiros, para atacar e debilitar, não é, e derrotar a nossa democracia. Não acabou nada, o jogo não acabou, está longe de acabar. O que eu acho é que tem que haver a manutenção deste padrão político. Esse padrão político de mobilização em rua, o que aconteceu no domingo retrasado foi fantástico. Aquilo foi decisivo para mudar completamente aquele clima que estava no Congresso de consagração do Estatuto das Máfias, que era ali a PEC da bandidagem. A anistia ficou praticamente inviabilizada e o governo conseguiu avançar com essa proposta da isenção do imposto de renda. Então, acho que o governo tem que haver, na verdade, a preservação desse padrão político de grande mobilização popular nas ruas, nas redes sociais, na mídia, de disputa
de perspectivas sobre o nosso país, etc. E o governo tem que botar todos os seus grandes projetos do perfil desse, que são projetos irrefutáveis, que dificultam muito a oposição votar contra, a aumentar a tramitação de projetos desse tipo no Congresso brasileiro. Eu tenho uma preocupação, Gustavo, que é o seguinte: o governo recuou na ideia de mandar o projeto de lei, é um projeto de lei sobre as Big Techs. Tu te recorda que era para ter mandado 2 semanas atrás. O governo recuou, talvez por uma avaliação de que não passe no Congresso. Mas também, ontem a Tereza Cruvinel chegou até a comentar, uma hipótese que o governo possa estar aguardando o diálogo com o governo Trump para saber como se posiciona em relação a essa regulamentação e tal. Mas esse projeto, por exemplo, Gustavo, é um projeto fundamental. Ele é fundamental exatamente devido às eleições do ano que vem, porque, diferentemente das eleições de 22, quem vai estar na presidência do Tribunal Superior Eleitoral é o Cássio Nunes Marques, e quem vai estar na vice-presidência é o ministro André Mendonça. E nós sabemos que esses personagens, eles têm manifestado isso nos seus votos, nos seus posicionamentos dentro da Suprema Corte, eles não têm absolutamente nenhum compromisso com a democracia, eles relativizam tudo e eles defendem intransigentemente o direito da extrema-direita delinquir e falsificar a realidade nas redes sociais. Então aqui nós temos um problema muito sério na eleição do ano que vem, que nós não teremos o Tribunal Superior Eleitoral em defesa da democracia como nós tivemos em 2022. Por isso, entrar esse projeto da regulamentação das Big Techs no Congresso brasileiro é um imperativo político da próxima conjuntura. Isso me preocupa bastante, viu, Gustavo? Eu colocaria um pequeno anteparo nessa percepção, que é tanto André Mendonça quanto Cássio Nunes, agora, tal qual o Centrão, como nós observamos, eles estão pressionados também por pela opinião pública. Então, não sei se vai ser um passeio, o André Mendonça no TSE para poder fazer e desfazer o que ele quiser. Eu acho que ele vai estar sob forte observação, enfim, da opinião pública brasileira. Vamos seguir aqui, Miola. Deixa eu trazer comentários aqui do nosso público. Maria da Glória está dizendo: Lira quer ser governador de Alagoas, no mínimo quer a ajuda do presidente Lula. Claro, todos querem. O Lula voltou a ser, não que não tenha deixado de ser em algum momento, mas voltou a ser muito forte no país e no Nordeste em especial, como a gente conhece, né? Tarine Susan: temos um movimento mundial que é um levante da geração Z, justamente a geração mais afetada por essa subjetivação tecnológica. Olha que comentário perturbador aqui, muito consequente do Tarine, ou da Tarine. Obrigado, Tarine, né? Da Tarine. Hussein Brasil: breaking news. Notícia de que cerca de 45 barcos civis partiram há cerca de 3 horas com destino a Gaza, com bandeiras da Palestina, que se tornem centenas. Obrigado, Hussein. Silvia Macedo: oi, Conde, a música do Caetano é um diálogo com tema semelhante cantado por Lupicínio Rodrigues. Acontece do Lupicínio, né? Esquece o nosso amor, vê se esquece. O Lupicínio é gaúcho, né? É gaúcho. E o Caetano sim, é baiano. Seguimos aqui. Dilma Álvares está dizendo: a prefeita do Morro de Chapéu era do PL. Para se reeleger foi para o PDT. E agora a querida está de afagos com o governo da Bahia. O Jerônimo, você está certíssimo, está dizendo dessa reconfiguração aí do cenário também, ainda que não seja uma coisa massiva, né? Mas a gente vê esses coronéis ali do Nordeste, todos, né, em especial, não querendo encrenca com o presidente Lula. Miola, você acha que o Tarcísio mentiu quando disse que está desistindo da candidatura presidencial? Você tem uma leitura particular sobre isso, né? Eu acho que o Tarcísio acha assim, primeiro, tá, Gustavo? Tanto para o Bolsonaro, né, para os gangsters da família, quanto para Faria Lima, rentismo, dessa lumpenburguesia, né, o agro, o Tarcísio é a opção mais viável. E eu tenho dúvidas se o Tarcísio tem ainda condições de se autodeterminar, de escolher o que ele vai disputar em 2026. Eu penso que ele está atuando cada vez mais
para fidelizar o seu apoio ao Bolsonaro. Os gestos recentes que ele fez, por exemplo, na última segunda-feira, quando ele, diante da solenidade de posse do ministro Fachin na presidência da Suprema Corte e a visita que estava agendada ao Bolsonaro, ele optou por visitar o Bolsonaro, mesmo que ele pudesse ter terminado a visita ao Bolsonaro às 16h30 e ter acompanhado a solenidade na Suprema Corte, mas ele fez questão de mostrar, né, que o lado dele não é o lado da democracia, é o lado da defesa de um criminoso condenado a 27 anos e 3 meses. Bom, ele faz essa opção. E eu entendo que ele retoricamente ele comunica que ele é candidato à reeleição, não como uma verdade, mas apenas para distrair e desviar a atenção. Por quê? Porque ele deixa de ficar exposto a esse escrutínio permanente como um pré-candidato. E, ao mesmo tempo, ele preserva para o Bolsonaro um poder de influência do próprio Bolsonaro para ditar o que ele quer em 2026. É um jogo meio combinado. Sabe que tem uma ave aqui que chama quero-quero. Não sei se tu conhece. O Conheço, quero-quero. conheço. Isso, quero-quero. O quero-quero, ele é um tipo de pássaro que ele coloca os ovos num ninho e ele vai cantar em outro lado, para despistar onde está o seu ninho. Então, ele coloca o ovo do lado esquerdo e vai cantar do outro lado direito para simular, não é, que os seus ovos estão ali. Então, ele preserva, não é, o seu ninho, não é, e os ovos que ele está chocando. E é mais ou menos isso que fez o Tarcísio de Freitas. Ele apenas está despistando, mas eu acho que ele é o quadro da extrema-direita junto com a direita para disputar em 2026 contra o Lula. Agora, existe um cálculo também que eu, evidentemente, creio que o Tarcísio tem essa leitura, de que uma candidatura à reeleição em São Paulo é importante para ele, inclusive para a organização do cenário político dele. Esse voo, alçar voo para disputar a presidência da República, que é sempre um cargo no Brasil que é muito singular, né, muito diferente de qualquer outro cargo, né, Miola? Esse raciocínio não é desprezível, vamos dizer assim, né? Não, vou continuar em São Paulo, que São Paulo, afinal de contas, o segundo orçamento do país, ele consegue nomear um caldeirão de gente ali, né, e tudo mais. Faz sentido isso para você? Faz totalmente sentido, Gustavo. Se fosse uma escolha racional, ele pensaria dessa forma. Sim. Vamos lá. Volta 3 meses atrás, ele fez um lançamento consagrador da candidatura dele. Tanto é Verdade. que ele se precipitou e fez gestos, né, muito comprometedores em relação ao bolsonarismo. Ele afrontou a Suprema Corte, ele colocou em xeque o julgamento e passou a ser um dos principais defensores da anistia. Então, dali para diante, não é, houve essa mudança de conjuntura, ele balançou. O que eu acho? Que ele até pensou na sua reeleição, que é mais confortável, e até a reeleição dele em São Paulo, ela não é mais aquela barbada que era 3 meses atrás, por conta dessa sucessão de erros que ele cometeu. É verdade que é um estado super conservador, especialmente no interior de São Paulo, que é 2/3 do eleitorado. Né? Mas, de qualquer maneira, ele já não tem mais a mesma tranquilidade que ele teria 3 meses atrás na sua reeleição. Eu acho que o problema do Tarcísio é menos da escolha pessoal e mais pela imposição que é feita a ele pelo bolsonarismo e pelo antilulismo e pelo anti-Lula em 2026. Então, acho que ele é uma imposição dessas forças ultraconservadoras, dessa lumpenburguesia, do rentismo, de setores da mídia hegemônica. Veja só, até setores da Globo News estavam já mudando, matizando um pouco a sua leitura sobre a conjuntura quando o Tarcísio foi lançado efetivamente em maio, junho. Eles matizaram muito a sua leitura sobre a realidade. Agora eles recuam 2 passos atrás e vê que, bom, aqui é um perigo. Mas, de qualquer maneira, setores significativos seguem apoiando o Tarcísio, confiando que ele é o cara para disputar contra o Lula, o anti-Lula para 2026. Eu, pelo menos, vejo dessa maneira. Tem a racionalidade que falas, que ela é corretíssima. Do ponto de vista racional, seria muito preferível para o Tarcísio acumular forças, inclusive para 2030, continuar no governo de São Paulo, mas do ponto de vista da realidade histórica que nós estamos vivendo, de enfrentamento
para 2026, eu acho que ele é. Eu não sei se ele tem a liberalidade de se definir, não sei se ele manda em si mesmo a essas alturas do jogo. Hoje eu li algo nessa direção de que o Tarcísio, no Estadão, né? E é assim com candidatos à presidência. O Tarcísio não toma mais conta de si mesmo, né? O entorno é mais forte. Olha o Rames Onig chegando aqui. Rames Onig, um prazer. Onig também fez aniversário ontem. É verdade. Invejoso. Fez aniversário no mesmo dia que eu. Verdade. Onig, vocês são gêmeos. Vocês são gêmeos. Nós somos gêmeos. Simioli e eu somos irmãos, Onig e eu somos gêmeos. Fala, Onig. Olha, eu estava escutando a explicação do Miola. Miola, quantos por cento esse Tarcísio deve ser um boneco do Kassab? Alguma coisa assim. Tem essa possibilidade? O Kassab amarrou a trajetória dele ao Tarcísio, né? Isso ficou claro. E o Kassab já foi mais entusiasta da candidatura presidencial do Tarcísio. Eu acho que o Kassab faz uma leitura que é uma leitura mais realista, mais atualizada da mudança da conjuntura, e o Kassab tem uma aspiração direta, que é ser o vice do Tarcísio para 2026, e eu acho que está comprometido essa hipótese para o Kassab, para depois ele entrar na linha sucessória e ser o governador. Mas o Kassab é o personagem que eu acho, tá, James, que ele tem, digamos assim, uma percepção mais apurada, né, da política. Ele sempre fareja para onde é que as coisas vão para tomar esses rumos, né? E tu observa que o Kassab já não está mais farejando 2026 como ele farejava antes. Ele chegou quase a decretar o fim do Lula, né? Vocês lembram? Em várias entrevistas, né, no início do ano, não é bem assim, nessas condições, o Tarcísio entra. Mas o que eu me refiro assim é que o Tarcísio não é mais só uma imposição do Kassab. Eu acho que ele é uma imposição desse bloco anti-Lula que busca uma opção para 2026, que já esteve mais posicionado e agora, bom, mudou muito a situação deles para se imporem contra o Lula no ano que vem. Com o antagonismo do Eduardo Bolsonaro, né, que detesta o Tarcísio. Sim. E, ademais, os bolsonaristas também não gostam do Tarcísio, porque o Tarcísio acho que iria neutralizar um pouco, né, num certo sentido, essas demandas tóxicas aí da extrema-direita. Miola, para terminar, meu querido, quer fazer um último comentário? Não. Deixar um abraço aqui grande a vocês e desejar um ótimo final de semana e felicitações retroativas aos gêmeos que aniversariaram ontem. Obrigado, Jefferson Miola. Sempre uma felicidade.